e a nossa família. Meu Deus. Para mim, para a família também Cuiabá. E eu trago um abraço deles para esses irmãos aqui, que, como eu sempre digo, não há, obrigada, meu amigo, não há distância que nos impeça de amar vocês como a gente ama. E só pode ser o Espírito, porque a gente ama muito vocês. E tem rostos que a gente não viu aqui e ainda assim a gente bate o olho e há uma conexão. Isso é o amor, é o Espírito. E eu dizia hoje para a Rosa e a Mil e a Aninha que como a gente pode ficar preso ao nosso passado quando a gente se dá de frente com pessoas como essa aqui. Como a gente pode ficar preso a feridas, a histórias do passado, se o Senhor nos inseriu numa família por puro amor e graça dEle. Tem como, meus irmãos, é avançar, porque Ele nos amou primeiro, e tudo isso que o Edu falou aqui é pura graça dEle, porque de mim mesmo eu não tenho nada, a não ser a graça dEle, e o amor dEle derramado em mim, derramado em nós, para a gente ser partilha, e é o que eu me sujeito essa noite. Vou abrir meu notebook aqui, tá, meus irmãos? A geração 60 ainda tem umas dificuldades, né? Louvado seja Deus, um privilégio para mim poder estar com vocês nesse momento, nesse último culto aqui. E eu quero pedir para os irmãos abrir em Mateus 5. Mateus 5. Nós vamos ler do 1 ao 2. Esse é um texto bastante conhecido dos cristãos. Mas como diz o nosso paizão apóstolo Luiz, é o mais conhecido, o menos compreendido e o menos vivido. Mas nós estamos aqui nessa noite, dispostos pelo Espírito do Senhor a sermos atravessados pelo Espírito dele a nos falar nessa noite. Mateus 5, do 1 ao 2, assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia 4 verbos. Ao ver, o verbo ver. Jesus subiu. Grifa aí. Subiu. Ele assentou. E por último, passou a ensinar. 4 verbos que traz para nós, que indica para nós o propósito de Jesus na relação com o Pai. Anterior, eu não vou me adentrar no Sermão do Monte. A gente vai ficar em cima desse texto e que o Espírito fale ao nosso coração acerca dessa mensagem, enfim, dessa porção do Senhor para nós. A gente sabe que antes, se a gente for ler um pouquinho antes, vamos ler, meus irmãos, lá no 4, vamos voltar um pouquinho, lá no 4,
Eu sei que a igreja já conhece, mas repetir é uma instrução do ensino da palavra, né? Então vamos lá. No 4, a partir do 12, vamos ler junto. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pecadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu lhes farei pecadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E a Galiléia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Jesus tinha muito trabalho. Lá na minha terra, a gente diria assim, tinha muito o que fazer. Jesus via a multidão sofrendo. E o texto descreve quem era essa multidão. Jesus tinha uma tarefa: chamar aqueles que atendiam ao chamado para vir com ele. Jesus estava atarefado. Jesus tinha muita coisa para fazer. Mas uma coisa a gente vê nesses 4 verbos que vêm logo em seguida. Jesus viu, mas existia uma coisa no interior de Jesus. Jesus era submisso, e por isso ele tinha autoridade e poder. Jesus via as necessidades, Jesus via as oportunidades, mas Jesus não deixava de ter o Pai como prioridade. Jesus não deixava de relacionar com o Pai, de ouvir o Pai. A tônica dessa situação nos faz fazer um tempo de reflexão, nos faz vir para um tempo de reflexão. Toda necessidade e toda oportunidade pode nos tirar do foco que o Senhor nos chamou para ser com Ele? Havia muitos doentes, muito endemoniados. Havia os necessitados. Jesus veio com uma missão que anteriormente já tinha sido pregado para o João Batista. E ali Jesus estava começando o ministério dele. Em meio a essa aparente algazarra, Jesus não perdeu o foco.
enquanto caminhava, curava, pregava o evangelho. Arrependam-se, era o foco de Jesus. Pregar o reino de Deus era o foco de Jesus. Jesus viu, se compadeceu, mas permaneceu submisso ao Pai. Sabe, meus irmãos, enquanto lia e orava ao Senhor, o Senhor me fez lembrar de quando Ele criou o homem lá no Éden e deu a ele uma missão: cultivar e guardar. Cultivar e guardar fala de autoridade e poder concedido ao homem. Eu lembrava dessa passagem. O Senhor, quando criou o homem, Ele levou ele para um lugar. E Ele disse para ele o que ele era para fazer. Autoridade e poder não está associado a um lugar. Autoridade e poder está ligado a uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Jesus sabia bem disso, porque era submisso, obediente, porque não trocava nada. Quantas vezes a gente viu Jesus caminhando nas tarefas dele, enquanto homem encarnado aqui nessa terra, e foi pego às vezes pelos seus companheiros. Cadê Jesus? Jesus estava fazendo a coisa mais importante aqui, e de repente Jesus sumia. Jesus ia ter com o Pai. Jesus não negociava a relação. Jesus não negociava secreto. Jesus não negociava o que ele sabia que ele tinha com o Pai. Sabe, meus irmãos, por vezes nesse mundo nós somos tomados por tanta necessidade, e muitas delas até muito justificáveis para nós. Estamos transicionando de um lugar para outro. Nesse momento nós estamos numa tarefa de preparar o outro templo para este lugar, para que nós transicionemos para lá. Tem muita coisa para fazer, não tem? O tempo é curto e tem muita coisa para fazer. Mas como que está o nosso tempo de escuta com o Senhor? Nós estamos nos movendo pelo ver somente? Jesus via a multidão necessitada. O que Jesus repartia com eles antes, ele pegava com o Pai. E nós? Como está sendo esse tempo nosso? Nós estamos indo para o Pai ou nós estamos preocupados só com a tarefa de aprontar o tempo, o lugar? Nesse contexto, o que deu o tom da atuação do ministério de Jesus foi o que ele viu ou foi o que ele ouvia do Pai? A Bíblia diz que os olhos, que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. É um ditado que a gente ouve por aí, não é? Ele é bíblico. A Bíblia fala que com a boca nós confessamos o que está no nosso coração. Mas a gente só consegue confessar Jesus se a gente de antemão gastar o nosso tempo por conhecê-lo. A relação com Jesus é inegociável, apesar das pressas, apesar das necessidades e pior, das oportunidades. Por muitas vezes, meus irmãos, nós somos enganados pelas oportunidades. A mania dos sinais. Lembra de Tomé? As manias dos sinais.
Esse é o sinal que precisava para testificar. Só que você, onde você precisava, onde eu precisava estar para ouvir de fato a voz do Senhor, eu estava? Você estava? Qual é a prioridade que nós estamos tendo, apesar de toda essa necessidade que nós estamos tendo? Vamos mudar, vamos para um novo lugar. Precisa preparar o prédio, tem muita coisa para fazer e o tempo é curto. Estamos priorizando ou estamos negociando o principal? As distrações e as confusões podem nos tirar da jornada. Jesus é o nosso modelo, meus irmãos, para seguir. Jesus é o padrão para nós. Jesus é o padrão para nós. O que eu e você temos formado de Jesus, de maneira que nós possamos mostrar para os outros quem nós somos. O quanto nós temos preenchido de Jesus em nós, de maneira que nós possamos, em um novo lugar, mostrar quem nós somos. Isso com Jesus era inegociável. Lembram de Lázaro? Lembram da pressão que Jesus sofreu de Lázaro? A Bíblia não diz que o Senhor perdeu a estribeira. Ele permaneceu no lugar de prioridade com o Pai. O Senhor ia ter com o Pai. A relação com o Pai, meus irmãos, é inegociável, apesar das necessidades e as oportunidades que são muito justificadas para nós. Jesus é inegociável. Não há urgência que possa parecer mais importante ou necessária de ser atendida do que nós estarmos conhecendo esse Jesus, conhecendo esse Senhor, relacionando com essa pessoa, que Ele mesmo diz que é o que nós temos para mostrar ao mundo. João 15 diz, Ele diz isso muito claro para nós, que Ele é a videira verdadeira. Ele dá para nós ali a nossa identidade. Nós estamos enxertados nele, Ele diz. E se nós permanecermos nele e Ele em nós, nós temos uma identidade. E aí Ele bate a real para nós. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Não tem engano. O evangelho de Gênesis e Apocalipse não tem engano. Quem engana é a religião. O que eu digo sempre para os nossos irmãos lá, uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer é que esta casa prima pela verdade. É que esta casa tem colocado à mesa doutrina que firma os nossos pés e que faz Cristo ser formado em nós. O que nós estamos fazendo com isso é que é outra história e é uma análise de cada um consigo mesmo e com o corpo também, porque o corpo está aqui para nos julgar. Por isso a doutrina, ela não pode ser sozinha. Ela precisa ser essa associada com a comunhão, porque a comunhão é que nos faz testificar mesmo daquilo que nós estamos aprendendo na palavra do Senhor. Nesse texto, ao ver as multidões, Jesus subiu o monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Havia ali
um propósito de Jesus. Selecionar um tipo de gente que, caminhando com Ele, pudesse adquirir a identidade dele. São os seguidores de Jesus. Não confundam os seguidores do mundo com os seguidores de Jesus. O Senhor chama seguidores para viver uma realidade com Ele e não uma superficialidade. Nós não somos seguidores de Instagram, de mídia social. Nós somos seguidores da verdade, a saber, Jesus Cristo. Um caminho difícil, que não é para ser trilhado sozinho. Por isso o Senhor chamou, e quem deu ouvido, o seguiu. Ele ainda faz isso hoje, meus irmãos. Fez comigo, fez com você, fez conosco. Nós estamos nessa jornada para ir fundo com Ele. Não é para caminhar raso. Não é para a gente viver de uma identidade superficial, que eu coloco o que eu quero. Eu preciso apresentar quem Cristo é com a minha vida. Paulo fala bem isso. Sejam meus imitadores. Como está a nossa coragem para dizer isso? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor está alistando homens e mulheres para essa tarefa. E Jesus nesse texto é bem claro. Quando ele fala que ele viu, ele subiu. O Senhor subiu um monte, a Bíblia diz. Sabe, meus irmãos, o que é subir um monte? É a gente reconhecer a autoridade de alguém que é sobre nós. Subir para alcançar e receber a comunicação de verdade, que foi o que os discípulos receberam de Jesus naqueles dias. O Senhor comunicou para eles verdades que iam tocar não somente a vida deles, mas a vida da humanidade, e tocou a mim e a você. Jesus viu a multidão necessitada, mas Jesus priorizou subir o monte para estar com os discípulos, assentar com eles, ficar acessível a eles, ficar presente a eles. A Bíblia diz que ele se rebaixou, ele desceu. Ele, sendo Deus, não usou ele se abdicou do uso disso. Se fez carne entre nós para ensinar verdades absolutas que são para nós até hoje. Jesus viu, Jesus subiu, Jesus assentou e Jesus ensinou. Existe um nível em que nós precisamos seguir. Sabe, existe um nível que nós precisamos seguir. A gente precisa sim ver, mas antes nós precisamos ouvir. Porque a jornada que o Senhor manda, a gente chama para caminhar com Ele, não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente crê, ouve. Por isso o secreto é inegociável, é intransferível e é pessoal. Secreto é pessoal, meus irmãos. Eu não vou lá pela irmã Áurea. O resultado do secreto vai afetar a vida da irmã Áurea, porque o secreto vai reverberar no meio da comunidade, seja dos santos, seja lá fora onde nós vamos proclamar o Cristo vivo que habita em nós. Esses 3 verbos têm um significado para nós também, Porto Velho. Cuidado com o que nós estamos vendo e nos envolvendo. Cristo ainda é o nosso tudo.
Cristo ainda é o nosso tudo. Intimidade com Ele ainda é a nossa prioridade. Cuidado com o nosso zelo pelo lugar. Porque o que vai nos fazer, igreja, ainda é o poder e a autoridade vindo de Cristo Jesus. Ainda é. Vamos transicionar de lugar, mas o que nós estamos levando precisa ser preservado, porque não é o lugar que nos faz família e apresentar quem Cristo é. É a autoridade dele habitando em nós, que vai nos fazer, aqui ou lá, quem nós somos em Cristo Jesus. É tempo de preparação, mas nós não podemos abandonar o lugar que o Senhor nos chamou para aprender dele e para nos tornar esse povo que ele quer sobre a cidade de Porto Velho. Essa casa nasceu sobre uma palavra e é por ela que nós devemos caminhar. Eu estou compartilhando isso porque nós também seguimos esse passo da garagem para o espaço longe da garagem. Nós ficamos 2 anos na garagem da minha casa, 2 anos no outro espaço e 2 anos agora nesse que nós estamos lá. 3, vai fazer 3, né? E estamos como vocês procurando também um espaço novo, orando ao Senhor. Na ocasião quando nós transicionamos, paredes foram quebradas, lugar removidos. E enquanto isso estava acontecendo, o Senhor falava conosco, que vocês acompanharam conosco. Cada parede, cada tijolo que quebrava, vocês ofertaram na nossa vida. Vocês intercederam por nós. Nós mudamos para aquele lugar. E por um momento de distração, nós nos apegamos aos sinais. Era esse o lugar mesmo. Olha o que está ao nosso redor. O Senhor é tão gracioso, tão zeloso e tão misericordioso. O apóstolo Luiz estava vindo de uma viagem e passou lá por nós. Era uma quinta-feira, estava finalizando o culto. Foi aquele dia em que ele e a Roberta rasparam a cabeça junto com a minha nora Larissa. E a gente estava finalizando o turno quando ele pediu para falar. E aí ele nos alertou. Vocês mudaram de lugar. E eu quero lembrar vocês que não são os sinais que fazem vocês caminhar. Vocês estão distraídos. Vocês ainda caminham pela palavra. Quais eram os sinais, pastora? Nós estamos localizados em Cuiabá, na região central, no centro histórico de Cuiabá. Uma região rodeada de moradores de rua. A palavra que há sobre a nossa comunidade é que nós somos uma casa que acolhe, prepara e envia para a América Latina. É uma casa evangelística. Então, para nós foi um sinal. Estamos no lugar certo. Vamos atender que é aqui o lugar. Mas o Senhor é tão gracioso e por isso 5 ministérios têm o valor na igreja. Porque numa linha muito tênue nós estávamos saindo do lugar e fomos reposicionados novamente. Eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, permaneçam pela palavra. Cuidado com o que vê. Cuidado com as necessidades. O Senhor ainda é aquele que provê todas as coisas. O tempo é dele. A igreja é dele. Tudo o que ele quer é um povo sedento
que, mudando de lugar, tenho que apresentar. Porque o Senhor não trabalha com localização geográfica, Ele trabalha com um povo dentro de uma região geográfica. É esse povo. O Senhor não é o local, é o povo que se instala naquele local. O quanto eles têm de Cristo, da verdade de Cristo, que vai afetar essa realidade geográfica. Essa é a nossa prioridade. Vamos ver as necessidades, mas não podemos sair do lugar. Precisamos sim subir para conhecer a intimidade do Pai, descendo nós mesmos. Porque para conhecer o Pai nós precisamos descer, nos humilhar, como Ele fez, como Ele nos ensinou. Ele é o nosso padrão. Secreto é lugar da gente morrer, para que Cristo cresça em nós, e assim nós tenhamos de fato o que repartir nesse lugar. Ver, subir, assentar, tornar-se acessível. Essa casa já tem um trabalho maravilhoso sobre essa cidade, se mostrando esse acesso que o Senhor quer que nós, como filhos dele, sejamos os porteiros que dão acesso aos que estão lá fora. Porteiros que têm o que oferecer. Porque nós não vamos deixando entrar a bel prazer. O Senhor, enquanto pregava, Ele dizia: arrependam-se. Esse é o tom. Arrependam-se. Para você fazer parte, arrependam-se. Isso ainda vale. A mensagem para quem quer seguir a Jesus é arrepender-se. E nós, como porteiros e guardiões da palavra, precisamos ter isso como zelo. Vamos sim pregar a palavra. Vamos sim ser a mensagem com a nossa vida. Não é só com a nossa voz, mas com a nossa vida. Porque essa é a mensagem, essa é o que a graça espera de nós. Paulo fala que nós não somos mais mensageiros só de voz. Agora, o nível é com a nossa vida. Ver, subir, assentar e ensinar. Temos o que repartir uns com os outros e lá fora? Se nós temos, precisa ser Cristo. Porque Ele assim se deu a nós. Cristo repartiu de si para nós. É Cristo formado em nós que vai nos fazer permanecer como igreja que o Senhor fez nascer sobre esta cidade. Cristo formado em nós. Isso vai envolver em nós tempo. Isso vai exigir de nós entregas. Isso vai exigir de nós morte. Porque o Evangelho é isso. Homens e mulheres que estão dispostos a morrer para si mesmos, para pregar a verdade e até morrer por ela. Até morrer por ela. Essa é a verdade para quem quer seguir Jesus. Sabe, meus irmãos, eu fiz algumas anotações aqui, orando agora à tarde ao Senhor. E o que é ver? O que é ver para nós aqui na comunidade em Porto Velho? É estar de olhos abertos, aberto com o coração, ser iluminados pelo Espírito Santo naquilo que nós temos que fazer. Não tenhamos pressa de fazer. Ouvimos o Senhor. Se for preciso inaugurar no tempo que Ele determinou, com as cadeiras, a quantidade de cadeiras, faremos. Se não for, vamos sentar no chão. Porque não é sobre o lugar, ainda é sobre Cristo. Ainda é sobre ouvi-lo.
Descansemos, meus irmãos, descansemos no Senhor, busquemos Ele de todo o nosso coração, estejamos dispostos a ouvi-lo. Assumimos a nossa parcela de responsabilidade na proclamação do reino. Subir. Secreto é ambiente de intimidade com o Pai, é lugar de descer, de esvaziar, de apropriar do seu caráter. Assentar é apropriar-se do lugar à mesa, de se sujeitar, de se revestir da autoridade e poder pelo Pai concedida. Ensinar é se dispor à relação com o outro, proclamando Cristo com a sua vida. Manifestar justiça social, alterando o ambiente, sofrendo o dano de se expor, enquanto proclama, enquanto denuncia, enquanto defende aqueles que o Senhor mesmo já disse que são os oprimidos, os excluídos, esses que o Senhor via. A igreja vai sofrer o dano das suas escolhas. Isso não é para os presbíteros da casa, isso é para a igreja do Senhor. Isso é para nós. É certo que alguns têm uma medida maior, mas isso é para nós. Proclamar a justiça do reino é dar a cara a tapa, dar o pescoço na bandeja. E tudo isso, finalmente, meus irmãos, é sobre Ele, é para Ele, é para a glória dEle. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, pastor Edu, eu escrevi hoje pela manhã o título dela. Antes de estar no lugar, é preciso estar numa posição, a saber, Cristo Jesus. Eu quero orar com a igreja. Antes de estar num lugar, é preciso estar numa posição, a saber, Cristo Jesus. O Senhor, quando chamou a humanidade para apreciar o que Ele tinha criado no jardim, não foi sobre o lugar, foi sobre o que eles estavam depositando neles. Ainda não é sobre um lugar, é sobre uma posição no Senhor. Que nós transicionemos, meus irmãos, para esse lugar, convictos disso. Nós estamos indo, levando o que nós temos buscado em Cristo Jesus, para repartir um com os outros e com aqueles que o Senhor mesmo fará a chegar a nós. Amém? Ver, subir, assentar e ensinar. Dá uma ideia de ordem, né? Só que o Senhor, Ele faz as coisas concomitantemente. Porque enquanto Ele fazia tudo isso, Ele estava chamando os discípulos. Mas houve um momento em que Ele priorizou isso. Ele chamou aqueles que Ele tinha convocado para fazer parte da equipe dele. E aí Ele focou nisso. Ele focou nisso, apresentando-se de si, repartindo com eles, não somente e não qualquer coisa, senão a sua própria vida. O que nós temos para repartir um com os outros é o quanto nós estamos dispostos a dar de Cristo, dar a nossa vida pelo outro. Enquanto a gente começava aqui hoje na adoração, vinha na minha mente isso. O que nós temos para dar um para os outros? E houve um momento em que a Nina ministrou aqui. E em adoração
Também nós falamos sobre entregar tudo para o Senhor, não reter nada. Na minha mente vinha tradições, culpa, vinha pecado mesmo, vinha... E eu não sei, eu comecei a orar, Senhor, se existe um homem ou uma mulher com tradições, com pecados, com amores, seja dinheiro, seja emprego, seja cargo, seja família, seja filhos, porque para seguir o Senhor, Ele diz que tem que ser aquele que faz a vontade do Pai. Essa é a família do Senhor. Não é qualquer coisa que nós temos que deixar, meus irmãos. E por isso o Senhor nos inseriu em família. Porque essa jornada não é para a gente fazer sozinho. É para a gente fazer em família. Porque quando ela estiver pesada, e ela não pode ser pesada, seja na sensibilidade do meu irmão, seja no meu reconhecimento da minha limitação, eu pedir socorro, ou o meu irmão perceber e me dar o braço, ou me carregar até quando eu não puder suportar mais. O caminho com o Senhor não é um caminho fácil, mas não pode ser um caminho pesado. Porque o amor do Senhor nos tira desse peso. E é esse amor que nós temos para repartir um com o outro. Amém? Eu quero orar com vocês para que tudo isso que está acontecendo seja um tempo leve. Um tempo de alegria, um tempo de conhecer o descanso do Senhor. Um tempo de dependência ainda maior. Essa casa já experimenta disso, mas o Senhor está nos levando para um nível maior. Um nível de dependência nele. Nós vivemos isso lá na transição, meus irmãos. O Senhor supriu cada detalhe. Cada detalhe. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, completamente sujeito à sua voz e à sua direção. Eu oro pela comunidade em Porto Velho, para que esse seja um tempo em que a leveza tome o coração dos nossos irmãos. Que a responsabilidade que cada um tem no corpo possa ser assumida, Senhor, sem peso, mas em amor. Que o lugar aonde nós precisamos estar com o Senhor não seja negociado. Que apesar das necessidades e das pressas, estar com o Senhor ainda é a primazia desta casa, Senhor. E que essa seja a identidade permanente da tua igreja, Senhor. Ser conhecida pelo Cristo que nós carregamos e não pelo lugar que nós estamos, porque são estes, Senhor, que vão fazer a alteração do lugar. Que essa compreensão e essa consciência, meu Deus, venha sobre a igreja em Porto Velho e que cada um permaneçam sujeitos a ela, Senhor. O Senhor dê a direção, Senhor, do pequeno ao grande detalhe. E que possam, meu Deus, na sensibilidade ouvir a sua voz. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Senhor, o que precisa estar pronto. Nós precisamos estar confiando no Senhor e sujeito à voz do Senhor por cada passo que precisamos dar, Senhor. Eu oro pelo coração dos presbíteros dessa casa, Senhor. Eu oro pela vida do pastor Edu. Eu oro pela vida, meu Deus, da profetisa Rosa. Eu oro, Senhor, pela vida da Milcilene, Senhor, da pastora Milcilene, para que eles possam, Senhor, estar descansados no Senhor. Que eles possam saber que aquele que começou, quando fez nascer nessa cidade, a sua igreja, é o mesmo que continua a sustentá-la, Senhor.
Que os olhos deles, Senhor, estejam no Senhor. E que o coração confiante que o Senhor é o Deus que começa e termina. E a comunidade, Jesus, em amor, possa, meu Deus, dar a sua parte. É o que eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.